Olá, começa hoje uma nova série sobre os fundamentos apostólicos. Vamos discutir sobre o processo de desenvolvimento espiritual de um homem apostólico, desde a sua unção até o seu envio. Começaremos falando sobre unção. Será que conseguimos realizar algo sem o óleo derramado? Eu sou o Bispo G e começo o programa Escola de Profetas. Bom, hoje vamos iniciar um novo tempo, estaremos falando sobre fundamentos apostólicos e, para iniciar, falaremos sobre a unção. O que é a palavra unção? A palavra unção vem do termo untar. O que é untar? É passar um determinado líquido sobre algo. Então, a unção vem do ato de colocar um óleo. Era usado, inclusive, não só para constituir determinadas pessoas, separá-las como sacerdotes e assim por diante, mas também no caso de uma pessoa enferma. Então passavam aquela unção. Nós vemos, inclusive, até um hábito para as mulheres, não sei se algumas ainda fazem bolo em casa, mas a minha mãe fazia e ela pegava a forma e untava com manteiga antes de pôr a massa, para que não grudasse a massa na forma. Então, o que é a atitude de ungir? É colocar um óleo, uma gordura ou um determinado líquido. E assim, então, havia a forma de ungir, mas por trás da unção havia algo muito mais precioso. Porque o ato da unção nada mais é do que a delegação das virtudes de Deus através daquele óleo. Então é muito sério, porque no momento em que é colocado fisicamente um óleo, espiritualmente está a delegação de quer seja, vamos dizer assim, um atributo de Deus ou uma manifestação, uma virtude procedente de Deus. Vamos ler então, para iniciar, Atos 10, 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja bem, quando falamos Deus era com ele, o que quer dizer isso? Quer dizer que a unção que veio através do Pai sobre ele fez com que ele caminhasse nele com as virtudes de Deus. Então veja bem, Jesus não era um semideus. O que é um semideus? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Hércules, né? Então tem um desenho do Hércules, tem filmes do Hércules. Quem é Hércules? Um semideus. Ele era metade homem e metade Deus, um semideus. Porque, segundo a mitologia grega, Zeus teve um filho de uma mulher humana. Então, um Deus que teve um filho com uma mulher humana e nasceu um semideus que era Hércules. Jesus não é um semideus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Duas coisas totalmente distintas. Um é aquilo que nós recebemos na nossa carne e na nossa humanidade. A outra é o Espírito Santo de Deus que gerou em espírito a Jesus, o Cristo. E o que é a palavra Cristo? A palavra Christos é a palavra ungido. Então, a mesma palavra no hebraico é a palavra Meshiá. Meshiá quer dizer ungido. E Christos, Cristo, é o ungido. Então, Jesus, o ungido de Deus, com um determinado fim. Ele recebeu o Espírito Santo com um determinado fim. Qual era o fim? Salvar a humanidade. Jesus, o Salvador, ungido, o Cristo. Então, quando ele recebeu esta unção como o Cristo, ele recebeu ali todo o poder e todo o potencial de Deus para trazer a salvação. E é isso que aconteceu. Então, Jesus, que tinha na sua pessoa a humanidade, não pecou. Então, veja, isso é muito importante. Pelo fato de ser ungido de Deus, ele valorizou essa unção, valorizou a condição espiritual e não teve pecado.
e por não ter pecado pôde interceder por aqueles que são pecadores. E assim, através dessa unção derramada é que se manifestou todo o potencial e o poder de Jesus Cristo. Não podemos esquecer que o que se manifestava através de Jesus era o poder de Deus, e ele era Deus. Vamos abrir em 1 João, no capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então vejam bem, a unção aqui, e nós vemos aqui João, o apóstolo João, que tinha entendimento a respeito dessa unção, porque ele, que era alguém nervoso, briguento, filho do trovão, foi transformado num apóstolo do amor. O que trouxe essa transformação? O Espírito Santo de Deus. E a unção que veio sobre ele, veio uma unção de amor. Ele que queria que as pessoas fossem queimadas, os samaritanos, de repente se transforma em alguém que é nada mais do que o apóstolo do amor. E essa transformação veio, por quê? A manifestação da unção veio sobre ele. E ela o ensinou a respeito daquilo que ele não sabia. O que ele precisava aprender? A ter misericórdia, a ser longânimo, a ser tolerante, aspectos que ele humanamente não tinha, mas que a unção se manifestou sobre ele, vinda da parte de Deus, porque fazia parte do chamado dele. E aí nós vemos então o apóstolo João falar, filhinhos. É até interessante, né? Alguém que queria fazer churrasco de samaritano, no outro dia já está totalmente diferente. O que é que transformou? A unção. Então a unção, primeiro, ela permanece, ninguém pode tirar, porque a unção procede de Deus. O homem pode até esvaziar a unção por falta de uso, porque quem não tem o Espírito Santo de Deus pode esvaziar a unção.